Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o tema da nossa live de hoje é como se expressar bem em francês. Como que você pode falar bem esse idioma? Então é exatamente isso que eu vou te explicar hoje. Então, para você que está chegando aqui agora, mais uma vez, sinta-se em casa. Espero que você possa aprender bastante com essa live de hoje. E aí, olha só que interessante. Tem algumas pessoas aqui no meu perfil que eu vou conversando de vez em quando no direct e falam: nossa, prof, você devia dar umas dicas, né? Mostrar algumas estratégias de como que a gente pode aprender bem o francês, né? Como que a gente pode falar bem, pronunciar as palavras corretamente. E saiba que isso não é segredo. A gente tem algumas técnicas, mas nada de segredo. E você sim, que quer aprender a falar francês, você pode conseguir. Se você começar do jeito certo, né? Então esse que é o nosso objetivo. E se você é iniciante, o momento é agora. O momento é agora para que você comece a dar um gás a mais. Fevereiro está aí para que você possa tirar, né, da sua lista de resolução aquele desejo de falar francês. Então, realmente, a hora é agora, oui? Então, vamos começar a nossa live. Para você que ainda não me conhece, está caindo aqui de paraquedas, eu sou a professora Aline, eu leciono francês desde 2017, já dei aula para crianças, já dei aula para adultos, né, que hoje é o meu foco, e eu estou aqui para te provar que sim, que você pode conseguir falar francês e aprender de forma rápida, simples e prática, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. E mesmo que você também já tenha tentado outras vezes, mas ainda não tenha chegado no resultado que você precisa. E quando eu comecei a aprender a falar francês, foi maravilhoso. Só que eu tinha aquela mentalidade, né? Será que eu vou conseguir? E eu ficava pensando, mas talvez se eu não tivesse começado lá atrás, em 2015, talvez hoje eu não estaria aqui com você. Então, se você tem esse sonho, esse objetivo, né, de viajar, de poder falar francês no seu dia a dia, se comunicar com as pessoas, ou mesmo assistir, né, os filmes que você gosta sem legenda, conseguindo entender, caraca, é maravilhoso chegar nesta fase do seu aprendizado. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Como que a gente pode aprender bem, falar bem o francês? Primeiro de tudo que você precisa pensar é na sua pronúncia, para que você possa realmente pronunciar as palavras corretamente. Então, desde o início do seu aprendizado, você precisa focar nisso. Então, em vez de pegar, né, os livros e ficar só na gramática, ficar naquela coisa toda, em métodos engessados, que vai demorar, você até pode aprender, mas o caminho vai ser mais longo. Então, foca primeiramente na sua pronúncia, porque isso vai realmente te dar resultado. E quando você descobre que no francês existem alguns sons que não vão ter no português e tudo mais e vice-versa, você começa a entender o idioma. Você começa a entender de fato como que funciona. E aí você vai treinando as coisas principais e vai memorizando. E aí você pode pegar um caderno como esse, né, uma agenda, esse aqui é uma agenda na verdade, e você vai anotando as coisas principais de pronúncia, como por exemplo, se eu pego uma palavra, será que eu vou saber pronunciá-la corretamente? A palavra boa noite na hora da chegada, em francês, por exemplo, a gente escreve de um jeito, mas a gente pronuncia de outro. Então tudo isso faz parte de você entender como que funciona a língua francesa, que a junção de algumas letras elas podem produzir um outro som. Então quer dizer que a gente vai escrever bonsoir, mas na hora de pronunciar vai ser bonsoir. Por quê? A junção de O com I tem som de UA. Olha só que legal. Uma palavra simples. Bonjour. Você pode perceber que a gente escreve bonjour, mas na verdade o O com U tem som de quê? De U. Então eu não vou falar bonjour, eu vou falar bonjour diretamente. Então, a partir do momento que você começa a entender essa combinação de letras, que você começa a entender como que funciona de fato o idioma, as coisas vão ficando mais simples para você. E pronúncia é algo que pega muitas pessoas.
Muitas pessoas dizem, porque eu não sei pronunciar corretamente, eu não sei se eu estou falando de maneira certa. Então, se você começar por esse caminho, isso vai facilitar a sua jornada. Agora me diz aqui, você que está me assistindo, você é iniciante? Você já está no nível intermediário ou avançado? Escreva aí nos comentários para mim. Vai ser maravilhoso poder saber qual nível que você está hoje para que eu possa te ajudar mais ainda, Rui. E quando eu estava no nível iniciante, eu fazia tudo o que você imaginar para eu poder aprender de forma mais rápida, para que eu pudesse ter resultado. E eu amava quando eu via as pessoas se comunicando e ficava pensando, um dia eu vou chegar lá. Um dia eu chego lá, quero falar bem o francês, quero ser uma boa comunicadora, quero falar e ser entendida. Oui? Cintia falou iniciante, beleza, olha só, tá começando agora, isso é muito bom. Santiago, Morgana, salut, ça va? Bienvenue. Olha só. Geralmente, quando nós estamos começando um novo idioma, tudo é tão maravilhoso, né? E a gente fica encantado com as coisas que a gente aprende. Tereza falou que é iniciante também, é isso aí. E quando a gente começa a entender melhor o funcionamento, parece que as coisas não serão tão complicadas como as pessoas nos falam. Porque eu escutei muito isso quando eu estava começando. Você vai aprender francês pra quê? Francês é tão difícil. Nossa, pronúncia é complicada. Vai para outro idioma. Se eu tivesse escutado, hein? Nossa, não escute isso quando as pessoas falarem com você. Porque tem um jeito, tem um caminho de você realmente conseguir aprender francês. Oui? E para você que está chegando agora, repito, comece pela pronúncia. Oui? Pegue seu caderno e pegue firme nisso e todos os dias você deve fazer um pouquinho. Porque o resultado vai vir daí, do pouquinho que você faz todos os dias, do esforço que você coloca naqueles conteúdos que você considera um pouco mais complicado. Oui. E eu fazia isso, eu tinha um caderno lindo, todo arrumadinho, em que eu colocava tudo o que era preciso para eu conseguir chegar, né, nesse objetivo de falar. Então a pronúncia foi assim fundamental para que eu pudesse ser uma boa comunicadora, para que eu pudesse realmente me expressar e ser compreendida. E eu percebi isso na primeira experiência que eu tive e depois foi maravilha. Foi maravilhoso. Olha só, Santiago Morgana tá falando aqui, eu estudo todos os dias pelo Duolingo. Olha só, eu tava conversando com um seguidor hoje também sobre isso, né? Que ele também falou que estuda pelo Duolingo. E eu comecei com esse aplicativo também. Porque lá você pode, né, treinar. Ali você tem todos os exercícios de repetição. Tem um momento que você vai escrever também. E é necessário que você saiba que são habilidades diferentes. A gente não fala da mesma forma que a gente escreve, nem mesmo no português. Então é necessário que você entenda isso, né? Então a gente precisa treinar as 4 habilidades. E quais são elas? Alguém sabe? Escreva aí nos comentários. Quais são as 4 habilidades que nós precisamos aprender em francês? Se você sabe, coloca aí, hein? E você, de repente, fique pensando, nossa, eu preciso muito falar. Todo mundo quer falar, né? Que é uma das habilidades, só que a gente precisa manter todas elas em equilíbrio para que você realmente tenha sucesso nessa área. Porque se de repente você pratica muito a fala, mas esquece, por exemplo, a escrita, depois você vai esquecer um monte de coisa. Não tem jeito, né? Ou senão, eu conheço pessoas que conseguem ler perfeitamente. Perfeitamente. Mas aí, olha só. Pega um texto, vamos supor, eu abro aqui. Caraca, legal, sei ler. Então vou começar um diálogo aqui. Eu pergunto à pessoa, comment ça va? Nossa, comment ça va? Nossa, já ouvi falar disso. Aí fica assim, o tempo todo. Mas por quê? Porque não tá praticando as 4 habilidades. E aí se esquece. Entendeu? E aí, esse é um dos erros que a gente comete. Focar muito em um e esquecer dos outros. Santiago Morgana falou, ouvir, escrever e falar. Olha só, legal, hein? Então, écouter, parler, lire e écrire.
É isso aí, se aproximou muito, hein? Faltou só um. E aí a gente precisa realmente estar atento a isso para que a gente tenha sucesso. Oui? Então faça por onde, comece a correr atrás disso hoje, porque você vai ter resultado. Ainda estamos começando o mês de fevereiro, então nunca é tarde, tá? Não é que você tinha que começar em janeiro, beleza, mas fevereiro está aí para você fazer diferente, para você começar a sua trajetória com o francês. E isso é muito interessante e importante também. Olha só, a segunda estratégia que você pode ter para você falar bem o francês é você saber ouvir. Você precisa ter a escuta ativa. Você precisa prestar atenção naquilo que o seu interlocutor está falando para que você possa saber, enfim, responder. Se você não prestar atenção, como que você vai responder qualquer coisa? Não tem jeito. Não tem jeito. E eu estava conversando isso com uma aluna hoje mais cedo, que isso é muito importante. Não adianta você só se preocupar com a fala, que eu sei que é o seu objetivo, mas você não ter, assim, a sua escuta bem afiada, porque se a pessoa fala uma coisa com você, logo você não vai ficar pensando, será que é isso mesmo? Ou pedir o tempo todo para a pessoa repetir. Mas você já vai saber como você pode responder, memorizando, né, pegando aquelas frases mais simples que você já está acostumado a dizer em português e aí você vai dizer também em francês. Tem algumas frases em mente para que você possa concordar e discordar da pessoa. Isso também é importante, porque aí você não fica o tempo todo pensando, né? Caraca, o que é isso mesmo que a pessoa falou? Nossa, travei. Chegou na hora de falar, pensei que eu estava entendendo tudo e de repente a pessoa me perguntou algo, eu não sabia responder. E você não precisa passar por isso. Se você seguir esse passo que eu tô te falando, o primeiro é a pronúncia, a Tereza falou ali, olha só, pronúncia. E o segundo passo é você manter a escuta ativa. E como que você pode fazer isso? Alguém sabe me dizer? Como que vocês fazem isso hoje para poder treinar o francês? Escreva aí nos comentários que agora eu fiquei até curiosa. No meu caso, eu vou te contar o que eu faço e que funciona muito em qualquer idioma que eu esteja estudando. Eu gosto muito de filmes. Então, o que eu faço? Eu coloco a legenda no idioma que eu estou estudando. Então, geralmente, eu gosto de assistir 2 vezes. Por exemplo, a série Emily em Paris, por exemplo. Eu assisti em francês, mas eu assisti ela em português também. Mas sempre legendado. O áudio, coloco o áudio em francês e também a legenda. Mas a primeira vez, se você estiver começando agora, você pode assistir em português com a legenda em francês. Isso vai te ajudar muito também. Então, são estratégias que você vai adquirindo para que você possa realmente ir entendendo. E é um contexto do dia a dia que te faz construir o seu aprendizado. Porque lá, como são coisas que se passam na vida cotidiana, você vai se acostumando com as gírias que ela fala, que os amigos falam, com as músicas que eles cantam. E é tudo muito interessante, você vai ficando envolvido e aí você fala, uai, mas parece que eu já escutei essa palavra aqui em algum lugar. Ou essa expressão que eles estão falando, realmente eu já estou familiarizada, eu sei o que significa. E isso é tão legal que aí você começa a notar que você está desenvolvendo, que você deu um grande salto no seu aprendizado. E aí, quando você estiver em uma conversa com o seu interlocutor, você fala a frase e fala, nossa, mas de onde que eu tirei essa frase? E foi certa ainda por cima. É justamente por esse momento da escuta ativa. É bem por aí. E é muito agradável quando você consegue já falar sem ficar pensando muito ou sem ficar traduzindo demais o tempo todo. A princípio, traduzir é normal, mas depois você vai se acostumando com a língua. E isso vai fazendo parte da sua vida. O francês precisa fazer parte da sua vida. A partir do momento em que a sua decisão foi estudar francês, você precisa pagar o preço. Você precisa passar pelo processo.
E uma das coisas que eu costumo conversar também em aula com os meus alunos, que eu considero importante, é que às vezes a gente olha muito para o outro. Nossa, mas o outro ele aprende muito mais rápido do que eu. Nossa, eu não consigo chegar no nível do outro. Mas cada um tem a sua fase, cada um passa por um processo. Isso é o mais bonito do aprendizado. Às vezes a gente fica naquela correria de querer chegar ao topo, de chegar no momento em que você realmente quer falar francês e que você já está falando. Só que a gente esquece de olhar para o caminho que a gente percorreu para que a gente possa chegar, enfim, lá. Então, olhe, eu te convido a olhar com mais carinho para o seu processo de aprendizado. Quando eu comecei a fazer isso, por exemplo, com o espanhol, eu fui muito mais feliz. Eu parei de me comparar com outras pessoas, eu comecei a fazer a minha parte, eu praticava todos os dias, porque isso é legal. Vale muito mais você praticar, por exemplo, de 20 a 30 minutinhos por dia e saber o que você está fazendo, do que você pegar, por exemplo, um sábado ou um domingo e estudar 5 horas direto e ficar com aquela fatiga. Ai, meu Deus, quero nem mais ver francês na minha frente. Ai, não aguento mais. Então, vale muito mais a pena você estudar um pouquinho e saber que você fez a sua parte. E é interessante que você estude as 4 habilidades. Você tem só 30 minutinhos? Então tira 10 minutinhos para uma coisa, 15 para outra, entendeu? Vai variando os formatos que você estuda, porque isso também é interessante e o seu cérebro vai começar a se acostumar com essa ideia. Eu não sei você, mas eu sou virginiana raiz. Então eu preciso, quando eu estou estudando um idioma, eu preciso de um horário certo para que eu esteja ali estudando. E se eu não tiver naquele horário, vamos supor que eu marquei, vamos supor, segundas e quartas às 9 horas da manhã. Se eu procrastinar e falar assim, ah não, às 10 eu começo, eu não vou começar. Porque o meu cérebro, ele funciona assim, opa, às 9 é esse meu compromisso, eu vou estudar. Então, se você também é desses ou dessas, comece a colocar os horários que você de fato vai se comprometer a estudar pelo menos um pouquinho. Porque o idioma não tem nenhum segredo. Tem pessoas que falam, eu não aprendo de jeito nenhum. Mas não é isso. É porque não sabe organizar o cronograma e adaptar um cronograma realista. O que significa isso? Um cronograma que é de acordo com aquilo que você realmente vai poder fazer, que está dentro da sua realidade. E quando você começa a fazer isso, de fato, você vai se acostumando, isso vai se tornando um hábito para você. E é interessante. É ou não é? É muito interessante. Então, vamos recapitular? Primeiro passo é o quê? A pronúncia. Você sempre praticar, você sempre estar atento a todas as mudanças que tem de sons, conhecer os vários sons que tem no francês, que não tem no português e vice-versa, e aí você vai anotando e praticando. O segundo passo é o quê? Manter a escuta ativa. Porque com a escuta ativa, você vai ser capaz de escutar o outro e conseguir responder da maneira que você deseja. O terceiro passo é você memorizar aquelas frases que já são umas frases que você já utiliza mesmo na sua língua materna para que você possa passar para o francês na hora de você falar. Para você concordar, para você discordar, quais são as principais frases? Ah, je suis d'accord. Sabe? Essas frases, elas vão te ajudar, elas vão entrar na sua cabeça. E isso é muito legal, porque aí você não fica com tanta dificuldade no momento de você falar com alguém. E prestar atenção naquilo que o seu interlocutor está falando com você. Vou compartilhar o que eu falei com uma aluna, que é a Lilian. A gente conversou isso na semana passada. Ah, porque os franceses, eles falam muito rápido. Ah, porque às vezes eu não entendo nada, às vezes eu entendo uma palavra. Mas pensa comigo. Se de uma frase toda, você entendeu uma palavra principal, se você prestou atenção, mas se você entendeu 1 a 2 palavras, você já consegue saber o que a pessoa está falando com você e consegue responder.
Você não precisa entender 100% de um texto, mas você precisa buscar entender o contexto. Do que aquele texto está falando? Então, no momento da fala, o que meu interlocutor está falando comigo? Qual que é o contexto? Estamos falando de quê? Não dá para você responder qualquer coisa. Não dá, não tem jeito. Tudo é o contexto, porque ele desfaz quaisquer ambiguidades possíveis dentro de uma frase. Então, isso é extremamente importante no momento da sua comunicação. Então, preste atenção nisso, porque vai dar super certo. Uma outra coisa que vai te permitir falar bem o idioma é você esquecer que você tem esse bloqueio e tirar esse medo de errar. Porque às vezes o que impede a gente de crescer em um novo idioma, da gente se desenvolver, da gente falar com as pessoas, é esse medo, essa trava do julgamento do outro. Ixi, mas se eu falar errado, o que o outro vai pensar? O que o outro vai pensar? Você não pode pensar dessa forma. Você só precisa fazer a sua parte e tentar. Porque para falar, aprender a falar francês é só falando. Você está de acordo comigo? Se sim, coloca o i aí nos comentários. Deixa eu ver se você está de acordo comigo. Aprender a falar é só falando. E você precisa começar a fazer isso desde a sua primeira aula. Desde o seu primeiro contato. Desde o primeiro conteúdo que você tiver contato. Porque é isso que vai fortalecer a sua base. E em francês, nós temos os elementos fundamentais do aprendizado. Às vezes a gente começa a aprender e a gente quer logo desenvolver rápido e vai pulando para aqueles conteúdos que são um pouco mais avançados. Mas esse é um erro, porque às vezes você pula um degrau que é importante na construção desse processo. Então você precisa ir aos poucos, você precisa ir se acostumando, conhecer a base, conhecer o verbo être e avoir, que são os dois principais que vão te acompanhar o resto da vida, entendeu? Ah, mas o que é o verbo être? É como to be no inglês. Então o être é o nosso verbo ser ou estar. Não é só ser e nem só estar, é os dois. Je suis, tu es, il, elle, on est. Nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. O que é o verbo avoir? É o nosso verbo ter. Je, igualzinho a letrinha do alfabeto, tá? Que a gente pronuncia je, tu as, il, elle, on a. Oui, nous avons, vous avez. Entendeu? Você precisa se lembrar disso. Quando chegar lá nos tempos compostos, que a gente aprende nos tempos e modos verbais, aí você não vai ter dificuldade alguma. Igual eu disse para as minhas alunas, olha só, nós estamos estudando o plus que parfait. Então você precisa lembrar do être e do avoir conjugado no imparfait para você formar essa frase aqui que você quer. Mas se lá no começo você memorizou o que é o verbo avoir e o que é o verbo être, você não vai ter dificuldade alguma. Você só vai se lembrar que no imperfeito é um pouquinho diferente, mas os auxiliares são esses. Consegue entender? É justamente por isso que é legal a gente esmiuçá-los, a gente parar a sentar. Será que eu entendi de fato? Será que eu entendi? Será que eu já estou pronto para formar as minhas frases? E formar, sem medo. Pega, faz um bloco de construção ali, coloca, olha só, esses aqui são os verbos mais importantes e eu vou começar a fazer umas frases aqui agora. Que seja praticando no Duolingo, que seja repetindo, mas que você possa escrever também. Isso vai te ajudar bastante. Quando eu estava estudando, eu tinha muita dificuldade de me lembrar do verbo avoir em alguns tempos. Então, o que eu fazia na época? Eu pegava, colocava a conjugação desses verbos e logo eu ia formando várias frases assim na minha cabeça e algumas ficavam até sem sentido. Mas só que o mais importante é que a estrutura estava certa. Depois, ao longo do tempo, eu ia reformulando, os anos iam passando e eu ia modificando. E é assim que a gente vai construindo também o nosso aprendizado. É necessário que você faça isso, principalmente com os conteúdos que você considera difícil, que você considera complicado. Mas existe uma forma
de você aprender francês que não seja uma forma engessada, que não seja uma forma que vai te deixar cansado, que não seja uma forma que você vai deitar a cabeça no travesseiro e estar com a cabeça cheia. Porque não é esse o objetivo. Aprender francês pode ser muito descomplicado. Muito descomplicado. E é o que eu digo para os meus alunos, e é exatamente por isso que eles têm resultado, porque eles seguem esse passo a passo, para que eles possam realmente conseguir concretizar o objetivo de falar francês. E cada um tem um sonho, um objetivo diferente. Alguns para viajar, outros para se comunicar no dia a dia, oui? Outros para trabalhar, precisa para falar francês com o chefe lá no trabalho, ou às vezes não está entendendo nada do que o outro está falando na rua, coisas simples, perguntar as horas, como que você pergunta as horas em francês? Ou se alguém te perguntar, como que você vai responder? Isso são elementos simples de quando a gente está começando a estudar o idioma. Se você parar para pensar, são coisas que precisam vir na sua cabeça automaticamente. Então, isso depende do método que você estudou. Por que existem pessoas que falam, mas eu não aprendo francês de jeito nenhum? Método. O método conta muito. Depende de como você aprendeu o francês, de como você leva isso no cotidiano. E qual que é o próximo passo? Eu vou te falar. O anterior foi você não ter medo de errar, tirar esse bloqueio, né, da sua cabeça e colocar aí o francês para rolar no seu dia a dia. E é isso, conversa com as pessoas, sabe? Conversa, participe de conferências que tem francês. Participe de grupos de WhatsApp, de Facebook, para que você possa realmente se conectar com outras pessoas, fazer conexões através da linguagem. E algo muito importante que eu vou te falar agora, que fez total sentido na minha vida e que pode te ajudar muito também, é você fazer uma imersão no idioma. Se você começar a fazer isso com elementos simples que já fazem parte do seu dia a dia, você será muito bem sucedido no idioma. Daqui a alguns meses você já vai estar conseguindo se comunicar de forma clara com as pessoas. Sem medo de errar, vai estar falando naturalmente como você fala o português. E disso eu te garanto. E como que funciona essa imersão? Tem vários tópicos, mas eu vou passar para você alguns que pode funcionar para você a princípio. O primeiro, você pode pegar o seu celular e você pode trocar o idioma. Ah, mas isso é muito bobo, né? Trocar o idioma do celular. Não é. Sabe por que não é? Você vai aprender os dias da semana que já aparece pra gente. Então, lundi, mardi, mercredi. E aí você vai começar a se acostumar com isso. E aí, na hora que você estiver digitando uma mensagem lá pro seu amigo, contando um babado no WhatsApp, já vai aparecer as coisas em francês. Para você escrever, escrevendo, aparece lá para você apagar, aparece vários comandos que você utiliza na sua vida todos os dias, só que vai aparecer em francês. Então, ao longo do tempo, você vai aprendendo várias coisas. Você vai aprender sobre clima também, porque aparece a meteorologia ali também. Olha só que interessante. E aí, quando você assusta, você já sabe várias coisas. Se vai estar um tempo lindo, agradável, né? Quando a gente fala il fait beau, ou se o tempo vai estar nublado, se vai chover, tudo isso você vai descobrir. Porque o celular, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar nesse processo. Aparece até as imagens, né? Por exemplo, nessa questão da meteorologia, aparece lá as nuvenzinhas, então não tem nem como você saber que o tempo não vai estar nublado. Ou aparece aquele sol maravilhoso, assim, que o tempo vai estar lindo, então você já sabe também. Então, olha só, o primeiro passo, o primeiro detalhe é esse ajuste que você pode fazer realmente. E você também agora deve colocar a sua cabeça para pensar naquilo que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer e que você faz regularmente na sua vida cotidiana?
faça isso em francês. Um exemplo muito simples. Eu gosto de tirar fotos. Eu amo fotografia. Eu gosto de vídeos também. Tanto é que vocês me acompanham aí, vocês sabem que eu publico os vídeos, coloco conteúdo para vocês aprenderem francês todos os dias no meu Instagram. E se fosse para eu poder aprender um novo idioma hoje, uma forma diferente que eu faria seria fotografar, pegar meu celular, uma coisa normal do meu dia a dia. Ai, vi uma árvore linda, maravilhosa, um passarinho, nossa, que lindo, vou tirar foto. Pá, tirei. E aí, para eu poder treinar a minha escrita, eu vou escrever sobre a foto, os elementos que tem ali na foto. E eu também vou pegar o meu celular no gravador de voz e eu vou gravar aquilo que eu vi. Então eu já estou treinando habilidades que são de extrema importância. Quando você grava a sua voz, quando você escreve, você já está treinando. Parece bobo, mas faz todo sentido. Vou dar outro exemplo. Vamos supor que você gosta de cozinhar. E você já vê várias receitas, só que em português. O que você vai fazer? Compra algo que você possa pegar as suas receitas, até esquecer, aquele caderninho mesmo. Mas você pode comprar e você pode ler em francês. E aí você vai descobrindo os nomes dos ingredientes que você vai utilizar. E são coisas do dia a dia, ovos, alho, leite, olha só. É muito interessante. Quando você assustar, você já sabe vários ingredientes. Ou mesmo no YouTube você pode pegar vídeos como esse, que as pessoas estão te ensinando no novo idioma. Naquele idioma que você está aprendendo. Fazer uma imersão é fazer aquilo que você gosta. É você mergulhar de fato na língua e na cultura dos países francófonos. Existem vários países que falam francês. E se você gosta de conhecer, se você gosta de viajar, se você gosta de saber cada vez mais, se você é uma pessoa curiosa, isso vai te fazer tão bem que vai ser algo deleite para você. Vai ser tão prazeroso que você nem vai sentir que aquele é o seu momento de estudo. Vai ser um hobby que vai fazer parte da sua rotina. Portanto, fazer uma imersão é você realmente mergulhar naquele seu objetivo e ter uma meta. Você precisa ter uma meta de aprendizado, que seja mensal ou que seja anual. No final, por exemplo, eu gosto de colocar uma meta que eu vou chegar no final do ano e eu vou analisar o que eu fiz para poder concretizar. Então, em dezembro é o momento em que eu faço a minha avaliação e a avaliação dos meus alunos também. Com os meus alunos, o que eu faço? Se você me acompanha aqui, você sabe. Eu pego os meus alunos e eu falo, olha só, você estudou tudo isso aqui comigo, não estudou, Beltrano? Então agora é o momento de você me mostrar. Então agora você vai me mostrar que você aprendeu. Se você entrar no meu story hoje, você vai ver que tem gente apresentando trabalho, tem gente apresentando seminário, porque é isso que eu gosto de ver o francês na prática. Eu gosto de ensinar, mas eu quero ter certeza que o meu aluno está aprendendo. Eu quero ter certeza absoluta que ele está conseguindo chegar na meta dele. Porque quando um aluno vence, nós vencemos. Nós vencemos. E é muito gratificante ser professor nessas horas. Porque eu penso em cada aluno que eu tenho e como que eles podem melhorar, como que eles podem, de fato, falar francês. Porque eu já fui essa pessoa que sonhou em aprender. E hoje eu posso ver os meus alunos evoluindo, indo para o mesmo caminho. Então você que deseja falar bem o francês hoje, você precisa seguir esses passos para que você consiga de fato chegar em um momento da sua história que você vai olhar para trás e você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena ter estudado, valeu a pena ter investido. E por falar em investimento, uma coisa muito importante que eu queria falar com você hoje é que você precisa investir
no seu aprendizado. Você precisa investir, não adianta. Chega um momento da nossa história, da nossa vida, que a gente precisa seguir uma sequência. A gente precisa saber para onde que a gente está indo. E isso é muito importante, pelo menos para mim. Eu falo enquanto professora, mas falo enquanto aluna também, porque estudo até hoje. Nós, professores, estudamos muito para poder entregar resultado. Muito. Não é pouco. O que tem nos bastidores, muita gente desconhece. Entendeu? Então a gente precisa estudar. Então, se você quer ter resultado, se você quer aprender a falar francês, você precisa pagar o preço, você precisa investir no seu conhecimento. Os meus alunos sabem disso. A primeira conversa que nós sempre temos, né, quando eu começo o curso com qualquer pessoa, é a respeito das nossas metas e de quanto a pessoa vai investir o tempo nos estudos. E eu tô vendo que entrou várias pessoas aqui que são meus alunos. Ah, tá. Gostei da ideia. Très intéressant. Ah, tá. Corretora. Ah, tá. Ótima dica. Super. Você já chegou a estudar 6 horas por dia? Já. Vou até falar sobre isso. Já cheguei a estudar isso tudo, sim. Teve dias que eu maratonei. E eu fiquei super cansada e eu vi que não valeu a pena. E eu sou um tipo de pessoa que quando eu tenho um objetivo eu não paro. Mas teve um dia que eu até dormi em cima dos cadernos. Não dei vergonha de falar, não. Até dormi em cima dos cadernos, assim, eu acordei no outro dia só, pensando, meu Deus, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Aí eu lembrei, né, eu tenho um objetivo. Eu não posso te falar que não valeu a pena, não posso. Eu estaria mentindo, porque esse foi o meu caminho. Mas só que depois eu descobri um caminho mais curto, né? Que iria facilitar a minha vida. Mas só que nessa época foi até bom, foi interessante você ter feito essa pergunta, porque na época eu tive que renunciar a várias coisas da minha vida para poder aprender francês. E são coisas que ninguém sabe. Às vezes as minhas amigas elas falavam, me ligavam, nossa, você não vai sair não, caraca, você vai perder tal coisa. E eu sentia, às vezes eu sentia que eu realmente estava perdendo algo. Eu ficava com aquele sentimento, todo mundo tá lá, eu não. Só que eu tinha um objetivo. Essa é a terceira vez que eu falo isso aqui e não é porque eu tô sendo repetitiva, mas é propositalmente. Eu tinha um objetivo, então aquilo valeu a pena pra mim. Ter passado noites sem sair, sem ir pra balada, que é o que eu mais gostava quando eu era solteira, pra eu poder me dedicar aos meus estudos. Era prioridade pra mim viajar, conhecer a França, e eu amo. E olha só, digo mais, aquela foto lá, ó, ela não estaria ali se eu não tivesse feito isso. Aquela foto foi o segundo dia que eu cheguei na França, e aí eu fiz um ensaio fotográfico e tudo mais, foi muito legal, mas aquela foto não estaria ali se eu não tivesse lutado, isso faz parte das minhas lutas. Então eu acho que a gente tem que ter orgulho daquilo que a gente passou, mas quando a gente tem um caminho mais breve, mais curto, a gente consegue levar com mais facilidade a nossa vida, né? Agora que eu tô lendo alguns comentários aqui, e eu tô vendo, olha só, a corretora Luciana também falou, estou há 45 dias na França, cidade de Avignon, estou entendendo bem, mas não consigo responder. Eu escuto isso todos os dias. Hoje, por exemplo, acho que eu escutei isso umas 3 vezes. Essa é uma fase em que muitas pessoas param de estudar porque pensam que nunca mais vão conseguir. Nunca mais. Ou pensam que, caraca, todo mundo fala menos eu. Até o cachorro do vizinho tá falando francês, eu não falo. Mas a verdade é que tem algumas técnicas para você sair dessa fase. Algumas delas eu até citei na nossa live de hoje.
É legal você entender bem? É maravilhoso, é incrível. E você já deu um ótimo passo, você já está em um ótimo caminho só de entender. Agora, falar é uma outra habilidade que você precisa desenvolver. E como que a gente faz para a gente poder sair dessa fase? Várias coisas. Várias coisas. A gente precisa treinar muito, a gente precisa praticar. O seu estudo, ele não pode ser apenas passivo, ele precisa ser um estudo ativo. Você precisa ter em equilíbrio as duas coisas para que você possa conseguir escutar o outro. Olha, ele falou isso. Ah, já sei como que eu vou responder. Mas não se demorar tanto também. E vai ser interessante quando você começar a fazer isso. Aí você vai ver que o seu francês, ele vai evoluir. Tem muita gente que tá agarrado nessa fase. Ai, prof, eu entendo, mas eu não consigo falar. E quando começa a fazer aula, começa a ver que as coisas vão fazer sentido, total sentido. Total. E isso eu te garanto, viu? Isso aí eu tenho propriedade para falar, porque eu fico lidando com essas situações praticamente todos os dias. Brito Monção, obrigada por compartilhar inspiração e motivação para realizar o sonho. Merci! As pessoas falam que eu sou inspiração, né? Eu fico feliz que a minha história possa inspirar outras pessoas também a realizar os seus sonhos, porque eu sei que só quem carrega um balde d'água sabe o valor de cada gota. Só você que passou pelo processo que vai entender. Às vezes todos ao seu redor não vão entender o porquê que você está nesse caminho hoje. Vão tentar te desanimar, vão tentar fazer você ir para outros caminhos, mas só você sabe. Só você sabe. Vous avez déjà habité en France? Non. Não, eu nunca morei na França, mas eu passei 7 dias incríveis da minha vida e foi muito maravilhoso. Eu tava sonhando com esse dia. E quando eu cheguei na França, eu tava indo da Suíça pra França. Nesse dia eu nem dormi. E aí meu marido falou comigo: "Você não vai dormir não?" Aí eu falei: "Non, mon amour, eu não vou dormir." Eu não vou dormir porque amanhã é o melhor dia da minha vida. E eu cheguei lá 12:03. No dia 1º de novembro de 2023, 12:03, no Charles de Gaulle. Esse foi o dia que eu realizei o sonho da minha vida. E eu sou virginiana, eu já falei, né? É por isso que eu sei datas de cor e também sei, assim, horários e tudo mais. Até aquela pessoa que me negou um biscoitinho lá na 3ª série eu lembro. Até hoje eu lembro. Cara, ser virginiana é complicado por isso. Mas acabando de responder a pergunta do David, se eu já morei na França, então, não, mas um dia, quem sabe, né, para poder fazer um curso, pretendo fazer uma formação de professores, porque eu sei que é importante, né, e eu vi que tem algumas oportunidades, então eu estou só esperando terminar alguns cursos para, quem sabe, eu conseguir fazer isso que eu quero, né, porque os sonhos nunca podem morrer, nunca, nunca. Então, se você tem um sonho, lute para realizar, não importa qual sonho seja, se as pessoas vão rir de você ou não, mas quem sabe desse sonho é você. Olha só, Santiago Morgana tá falando aqui: não vejo a hora de eu chegar em Paris. Gente, Paris é lindo. Nossa, Paris é encantador, é incrível. Eu gostei demais, assim, de tudo que eu vivi e eu recomendo para quem tem vontade, para quem sempre sonhou. Até porque vai fazer toda a diferença. Imagina chegar lá falando francês. Nossa senhora, aí é que é legal mesmo. Chegar num ambiente que você sempre quis, ainda falar o idioma, você viver a cultura. E eu tava me sentindo assim uma princesa, né? Andando assim pelas pontes, assim, tirava foto, aí fazia um videozinho e tal, aí sentava no restaurante. Bonjour, monsieur.
Nossa, meu Deus do céu, a gente foi maravilhoso. Vocês não têm noção do quanto eu tava feliz. Eu tava igual assim, nos filmes, sabe? Porque esse era o meu sonho. Às vezes não é o seu, mas era o meu, entendeu? E quando a gente tem um sonho, a gente tem que lutar pra gente poder realizar. Oi? E aí o David falou, c'est un hiver dommage, mas mesmo assim eu aproveitei demais. Eu senti muito frio, tá? Eu senti muito frio. Eu não sei nem como que eu consegui vestir um vestido vermelho no segundo dia, que tava um vento, mas um vento insuportável. Mas eu tinha um ensaio fotográfico, né, meu amor? Como que eu não ia colocar o meu vestido vermelho, que me deixava assim poderosa e tudo mais, para poder tirar as minhas fotos e ter as minhas lembranças? Então, assim, eu fiz tudo o que eu queria fazer, exatamente tudo. E aí, na próxima viagem, eu quero fazer outras coisas assim mais interessantes e conhecer lugares que eu não conheci. Lembrando que algumas pessoas me perguntaram, vou responder isso agora na live. Se alguma pessoa programou a viagem pra mim ou se eu programei. Foi eu que programei. Tudo, exatamente tudo. Até a ida à Normandia, sabe? Porque Normandia também fazia parte dos meus sonhos. Então, assim, foi um lugar maravilhoso. Então eu pude conhecer o Monte São Michel. E foi lindo ir até a abadia. Tava chovendo, a chuva não atrapalhou em nada. Foi legal, eu conversei em francês, fiz até amizade lá com as pessoas, peguei número de WhatsApp, algumas pessoas começaram a me seguir lá. Nossa, gente, foi muito legal. Então viajar parece que você adquire uma nova personalidade, uma nova identité. Gente, é isso que acontece. Parece que a sua cabeça, ela se abre para o mundo, ela se abre para o desconhecido. Então, quando você tem a oportunidade de investir no seu conhecimento, de aprender um novo idioma, para você realizar o seu sonho e chegar lá muito mais preparado, só vai e se joga, porque você não tem nada a perder. Nada, nada. Olha só. Beleza. Paris é magnifique. La plus belle ville au monde. Olha só, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Eu acho que a cidade mais bonita que eu fui foi Paris. E olha só, a Suíça é esplêndida. E eu visitei várias cidades, assim, sabe, lá. Mas só que mesmo assim, Paris ganhou meu coração. Eu fiquei louca pra voltar e vou. E aí, deixa eu ver aqui, peraí, que cliquei aqui sem querer. La prochaine fois, il faut venir en été. Ah oui, je crois. Com certeza eu tenho que ir no verão. E conta mais detalhes como preparar para viajar. Olha só. Foi até inspiração para uma próxima live, hein? Posso fazer isso sim, porque acredito que vai ser interessante, porque eu posso ajudar muitas pessoas, né, que estão se preparando também para viajar. E eu fiz exatamente tudo com meu marido, né? Então a gente planejou, eu comprei... Na verdade foi esse aqui, ó, quer ver? Eu acho que eu consigo mostrar para você. Eu comprei esse cara, porque eu sou a louca do... Eu sou professora, né? Eu sou a louca dos cadernos, das agendas. Então aqui, ó, esse aqui foi especialmente para preparar a minha viagem. Foi especialmente para isso. Então eu coloquei todos os dias. O que eu vou fazer no dia 1? Falando brevemente, tá? Que um dia eu vou abrir uma live para falar sobre isso para você. Dia 1, o que eu vou fazer? Dia 2, que horas que eu vou... Até quantas horas que eu ia acordar eu tive que colocar. Quantas horas que eu vou acordar? Quantas horas que eu vou sair do apartamento? O que eu vou fazer? Quais bilhetes que eu vou comprar? Quais são os passeios que eu vou fazer? Tudo anotado aqui. Lindo, maravilhoso, com a letrinha bem bonita, para não esquecer de nada. E outra coisa, eu também sou a louca do papel. Agora eu tô parando um pouco com isso. Mas por que a louca do papel? Porque eu gosto de imprimir tudo. Vai que eu chego lá, dá alguma coisa errada, o meu celular descarrega, eu não consigo mostrar que eu comprei, perco o passeio. E aí? E aí? Então é por isso que eu deixo tudo anotado, compro, imprimo e levo. Então a gente fez esse preparatório para essa viagem durante uns 8, 9 meses.
8, 9 meses, hein? Para poder chegar lá e conseguir se virar. E outra coisa interessante que eu preciso dizer aqui, é que eu ensinei o meu marido a falar francês. O meu marido, ele é casado com professora, né? Então, como que eu não iria ensinar o homem a falar francês? Não tem jeito. Aí teve um certo dia, a gente tava do lado de uma venda, de uma vendinha. E a gente comprava frutas e coisas pra gente levar pro apartamento. E aí eu falei, hoje vai ser com você. Hoje você vai comprar e você vai dialogar com o cara do caixa na hora de pagar. E eu quero ver como que vai ser o seu desenvolvimento. Eu faço isso, gente, eu sou dessas, foi muito legal, que aí a gente comprou as coisas, comprou as frutas e tal, pra gente poder levar pra lá, compramos uma baguete recheada desse tamanho e foi muito gostosinho na hora de pagar, né, aí ele foi passando, eu fui só observando, falei, vou ficar até longe, devia ter filmado, e aí ele falou tudo certinho, e aí o cara falou, ó, vous payer comment? E aí ele falou assim, je vais payer par carte. Eu olhei pra ele e falei, esse é o meu marido, esse é o meu marido. E aí ele viu, começou a dialogar lá com o cara e começou a desenrolar. Eu falei, gente, que legal, né? E é assim que é a comunicação. São nas pequenas coisas do dia a dia que você vai se comunicar e você vai ser bem sucedido. O outro vai te entender e você vai falar, você vai se expressar com naturalidade, sem trava, sem medo, e é assim que a gente vai construindo o nosso aprendizado, Olha só, eu preciso aprender a desenvolver o meu francês, pois é, e existem tantos meios, né, você pode começar hoje mesmo a desenvolver o seu francês, hoje mesmo, porque hoje temos muitos recursos, graças a Deus. Quando eu comecei não tinha tantos, mas hoje temos bastante. E você pode começar com o que você tem. Exatamente com o que você tem. E vai dar super certo. Entendeu? Quando eu comecei, deixa eu te mostrar o que eu tinha. Olha só. Deixa eu ver aqui. Olha só. 4 coisas que eu tinha. Eu tinha um pincel para quadro branco. Tinha o quadro branco também. Aí eu tinha uma caneta e eu tinha uma borracha e um caderno. Isso foi o suficiente para eu poder começar. E foi tão legal. Eu comecei sozinha, comecei com o que eu tinha. Mas ninguém acreditava em mim. Ninguém, digamos que ninguém botava fé que eu iria conseguir. Imagina se eu também não botasse fé. Talvez eu não teria tantos alunos no curso. Talvez eu não teria pessoas que confiam no meu trabalho hoje. Isso eu falo com orgulho, porque foi difícil. Você vê pessoas que você ama desacreditando de você e da sua capacidade é difícil. Mas como eu disse anteriormente, só quem carrega um balde d'água sabe o valor de cada gota. Então comece hoje. Cherosa colocou assim, tenho muitas dificuldades de pronunciar. Bom, acho que muitas pessoas sentem essa mesma dificuldade, né? Mas isso entra dentro do que eu falei lá no início da nossa live. Foi o primeiro ponto, inclusive, que é a prática da pronúncia. Assim que você começar a estudar o francês, não sei qual é o nível que você se encontra hoje, mas faça o possível para que você possa estudar um pouquinho de pronúncia todos os dias, porque é isso que vai fortalecer a sua base, que vai fazer você se desenvolver, pronunciar corretamente as palavras, saber os sons que existem no francês que não temos em português, como que você pode pronunciar corretamente, pegue algumas palavras que você tem dificuldade, pronuncia, mas coloque-as em contexto, porque isso vai fazer a diferença, e a prática com as outras pessoas também. Pratique com pessoas que já estão nesse mesmo processo que você, porque isso faz total diferença. Contista de Artemisia entrou e essa é a minha aluna Lara, tivemos aula hoje.
E hoje a Lara, ela fez uma aula de conversação. Ela tá voltando, nossas últimas aulas foi em dezembro. Foi ou não foi, Lara? E aí eu falei, hoje eu vou preparar uma aula e a Lara vai conversar. Oi? A Lara hoje vai ver que ela tá falando francês. E foi isso que aconteceu. Foi linda, maravilhosa falando, porque ela acreditou no sonho que ela tem de realmente falar francês. Ela tem os objetivos que eu não vou mencionar aqui, mas qualquer pessoa que tem um objetivo forte e que deseja falar francês tem que começar. Não tem que ficar esperando o tempo passar, porque não existe o tempo certo pra gente começar a fazer as coisas que a gente precisa realmente. Então a mensagem que eu queria passar para você aqui hoje é isso. Se você tem um sonho, não desista, porque vai valer muito a pena. Pode até demorar um pouquinho, mas a sua hora vai chegar. E quando chegar vai ser lindo. Você vai olhar para trás e você vai falar o quê? Valeu a pena. Já estou falando francês, já estou conseguindo me comunicar. Então, essas foram as estratégias que eu passei para vocês, para que vocês possam realmente conseguir falar bem o francês e sentir segurança no momento de se comunicar com as pessoas. Eu agradeço bastante a participação de vocês na live hoje e eu espero vocês na próxima. E se vocês tiverem sugestões, vocês também podem me mandar lá no direct do Instagram, tá ok? Foi maravilhoso estar com vocês e compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Espero que vocês tenham gostado, pois foi incrível estar aqui e saber que de alguma forma o meu conhecimento pode impactar a sua vida positivamente. A gente se encontra na próxima? Deixa eu ver, eu reconheço um brasileiro na primeira palavra em francês. Acontece, é comum, viu? Acontece nas melhores famílias. E é isso aí, gente. Me despeço de vocês e a gente se encontra na próxima quinta-feira, às 20 horas, com um tema maravilhoso para a nossa live, ok? Inclusive, já está até preparado. David falou, faça mais lives. Vou fazer sim, com certeza, todas as quintas-feiras vou estar aqui com vocês. E conto com a participação e com a interação, que é o que eu realmente gosto. Então, um grande beijo e bonne soirée à tous. Bisous!